Fala galera, beleza? Hoje é o nosso primeiro dia falando um pouquinho sobre o livro de Atos no nosso quadro Bíblia Resumida. O livro de Atos, gente, ele é um livro muito importante para a Bíblia e que foi escrito por Lucas, provavelmente ali um médico contratado por um cara que gostava muito de saber de histórias que estavam acontecendo ali na época. E Lucas ele foi agora contratado para escrever sobre a história, tanto a história de Jesus, que a gente encontra lá no Evangelho de Lucas, quanto também para falar um pouquinho sobre o surgimento da igreja que vem após Jesus ter subido ao céu. Então Lucas provavelmente é o cara mais apontado como escritor do livro de Atos dos Apóstolos. E como o próprio nome do livro já sugere, esse livro ele vai falar um pouquinho sobre o começo da igreja cristã, tá certo? Então a gente vai ver algumas coisas muito importantes aí que acontecem nos 5 primeiros capítulos desse livro. O primeiro capítulo, gente, ele traz pra gente, o primeiro capítulo de Atos, o momento da ascensão de Jesus. Ou seja, Jesus ele tinha morrido, ele tinha também ressuscitado e agora, passado um tempo, ele volta a morar lá no céu. Então o primeiro capítulo de Atos é marcado pela ascensão de Jesus. Só que aqui no primeiro capítulo de Atos, lá no verso 26, a gente também vê uma coisa muito interessante, que é o seguinte, ó. E os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado o lugar com os 11 apóstolos. Então, se você lembrar, lá nos evangelhos a gente vê que um dos apóstolos ele cometeu suicídio, né? Um dos apóstolos ali, Judas Iscariotes, ele comete suicídio e agora os 12 apóstolos passam a ser apenas 11. E aí você tem Matias sendo incluído novamente como um dos 12 apóstolos, tá bom? Então, aquele apóstolo sai, Judas Iscariotes, e entra agora Matias no lugar dele para completar novamente os 12 apóstolos. No capítulo 2, você vai ver algumas coisas muito interessantes, que são quais? Você vai ter aqui no capítulo 2, no verso 7, o seguinte, ó. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? O capítulo 2, gente, ele começa trazendo uma coisa muito importante aqui na Bíblia, que é o quê? O dom de línguas. Então, aquelas pessoas que antes só falavam sua língua nativa, começaram agora a falar em línguas que eles não conseguiam antes. Aqui, a Bíblia se refere não a línguas estranhas, mas ela fala de línguas que as outras pessoas conseguiam entender. Então, por exemplo, eu falo português, mas lá, se o discípulo falasse, vamos supor aqui, português, ele conseguia claramente se comunicar com alguém que falava inglês, que falava espanhol, que falava chinês. Por quê? Porque ele recebeu o dom de línguas, então ele conseguia se comunicar com pessoas de nações diferentes, beleza? Não é que eram línguas estranhas. Esse dom de línguas ele foi usado por Deus para que os discípulos alcançassem o maior número possível de pessoas. Além disso, é aqui no capítulo 2 que, devido a esse dom de línguas, várias pessoas são batizadas. E no final do capítulo 2, você vê o relato de 3.000 pessoas sendo batizadas em um único dia. Então você imagina a importância que teve o dom de línguas para essa época. Quando a gente vai agora para o capítulo 3, nós vemos aqui de interessante no capítulo 3 a cura de um coxo. Então aqui no capítulo 3, mais ou menos ali no verso 7, você vê o seguinte, ó. E tomando pela mão direita, o levantou imediatamente. Os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé. Passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Então o capítulo 3, gente, é o capítulo que vai trazer o quê? Cura. Os apóstolos, sendo instruídos por Jesus, que já estava morando de novo lá no céu, os apóstolos agora passam a fazer milagres em nome de Deus. E aí a gente vê que é a cura de um coxo. Mas devido a essas curas, gente, que eles estavam fazendo, no capítulo 4 a gente vai ver que os apóstolos aqui, eles vão ser o quê? Vão ser presos. Então no capítulo 4, no verso 20, você vê o seguinte, ó. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Ou seja, os apóstolos eles estavam sendo ameaçados,
eles estavam sendo tentados, eles foram ameaçados de morte, ameaçados de prisão, e eles realmente foram presos. Mas eles dão uma mensagem de esperança pra gente. Eles falam, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Ou seja, eles tinham essa necessidade de falar do amor de Deus para as outras pessoas. Mesmo que eles fossem ameaçados de morte, de ser presos, o que fosse. Eles precisavam falar do amor de Deus para as outras pessoas. Além disso, gente, no verso 32 desse mesmo capítulo 4, a gente vê o seguinte, da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Ou seja, a galera da época do livro de Atos, pelo menos nesse comecinho aqui da Bíblia, a gente vê que eles viviam em uma união tão grande que era como se nada pertencesse a ninguém. Ou seja, eu não tinha uma casa, porque a minha casa, na verdade, era de todo mundo. Eu não tinha um celular, porque, na verdade, meu celular era de todo mundo. Ainda que nem tivesse celular na época, né? Mas beleza. Então, esse pessoal, ele vivia numa comunidade muito boa. Ou seja, numa união muito intensa. E essa união foi uma das coisas que mais favoreceu o crescimento do cristianismo no decorrer desses anos. Certinho? E o capítulo 5, para encerrar nosso verso aqui de hoje, a gente vai ver no começo dele a história de Ananias e Safira. Lembra que eu acabei de falar que o pessoal vivia em intensa união? Pois Ananias e Safira, eles fizeram uma promessa. Eles disseram, olha, a gente vai vender o nosso terreno e tudo que a gente arrecadar nesse terreno a gente vai dar para Deus. Só que o que é que Ananias e Safira fizeram? Não, rapaz, a gente prometeu isso, mas vamos dar só uma parte para Deus? Vamos, sei lá, a gente vendeu esse terreno aqui por 100 mil, a gente dá uns 60 mil para Deus e fica com 40 mil, tem nadinha, a gente tá dando até mais para Deus. Mas aí o que é que aconteceu? Eles já tinham feito uma promessa para Deus. E Deus, ele não podia correr o risco de desunir aquela comunidade. E o que é que acontece com Ananias e Safira? Eles morrem. E morrem por quê? Por conta do pecado que eles cometeram. Eles tentaram enganar a Deus. Então fica aqui a reflexão, gente. Nunca tente enganar a Deus, porque com certeza as consequências vão ser muito ruins. E no final do capítulo 5, você vê no verso 38 e 39, um homem chamado Gamaliel, que era um fariseu ali da época, ele era um líder, tá certo? Daquela época, que conseguiu, de certa forma, trabalhar, ainda que indiretamente, na causa de Deus. E ele fala aqui assim, no verso 38, agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais, porventura, achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Ou seja, naquela época, muita gente estava perseguindo os discípulos. Muita gente estava perseguindo os apóstolos. E o que é que Gamaliel faz aqui? Gamaliel, que era um líder muito respeitado da época, ele fala, olha, é o seguinte, se o que esse pessoal fala é a verdade, não tem como, gente. A gente pode prender, pode matar eles, pode fazer o que quiser, mas essa verdade vai continuar existindo. Mas se for um movimento mentiroso, logo logo tudo isso vai acabar. E o que é que a gente vê? Um cristianismo que dura muitos e muitos anos, quase 2000 anos depois, um cristianismo que só ganha adeptos cada vez mais. Beleza? Então esse é o resuminho do capítulo 1 ao capítulo 5 do livro de Atos. Depois a gente vai ver agora do capítulo 6 ao capítulo 10 e assim por diante. Beleza, galera? Fiquem ligados, tentem ler o livro de Atos por completo, vocês vão descobrir muita coisa legal, tá bom? Depois a gente volta com mais vídeos, compartilha, divulga pra galera, valeu?